Meu irmão, vem aqui, vem aqui. A live é assim mesmo. Ela tem que ser de modo descontraído, porque de modo sério ninguém quer saber assim da seriedade. Não tem. A pessoa já usa, tem que ser um modo brincalhão, né? Não, aí. Ô, glória, irmão. Olha lá. A paz do Senhor Jesus. Senhor, boa noite. É comigo que tu fala, tá vendo? Ei, já tá na live, né? Fala. Ai, eu não falo nada, hein? Deus trabalha, né não? Deus, ele faz coisa tremenda. Glória a Deus, irmãos. Trouxe uma passagem aqui que se encontra em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, é poderoso isso, porque Deus nos tira do reino das trevas para nos colocar no reino da luz. Aí se encontra uma diferença muito grande, porque a partir do momento em que nós estamos no reino das trevas, nós estamos perdidos, estamos cegos sem saber para onde nós vamos. Mas quando nós entramos no reino da luz, ou melhor, quando Ele nos coloca no reino da luz, então todas as coisas começam a ser diferentes, porque você começa a ser uma pessoa segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. E aí se encontra a diferença, porque a partir do momento em que você faz a vontade de Deus em sua vida, então todas as coisas começam a mudar. Tem muitas pessoas que ficam rejeitando fazer a vontade de Deus e por isso fica atrasando os planos de Deus em sua própria vida. Aí fica com aquilo: ah, Senhor, porque minha vida é isso, porque minha vida não presta, porque minha vida só está de mal a pior. É por um simples motivo, porque não está compactado à vontade do Senhor. Porque toda pessoa que está compactada com a vontade do Senhor, ela será uma pessoa próspera. Ela vai entender até mesmo os problemas que passa na vida, vai olhar para os problemas e vai dizer: Deus trabalhando em minha vida. Por quê? Por causa que todos os problemas estão me levando a um lugar, o lugar de intimidade para com o Senhor. Porque enquanto tem muitas pessoas que fogem em meio aos problemas, enquanto tem muitas pessoas que não conseguem vencer os problemas, outras pessoas enfrentam os problemas em oração, outras pessoas enfrentam os problemas buscando a presença do Senhor. Então aí está a diferença. A partir do momento em que nós buscamos a presença do Senhor, todas as coisas se tornam diferentes. Olha que interessante isso, diferença se encaixando até mesmo na palavra. Ele nos tira do reino das trevas e nos leva ao reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós agora temos algo que nós não tínhamos: o reino da luz, o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus. É por isso que ele diz: bem-aventurados sois vós quando perseguidos por minha causa, porque de vós é o reino dos céus, de vós é o reino de Deus. Aí está a diferença. Todas as pessoas que são arrancadas do reino das trevas serão levadas ao reino da luz. Então agradeça a partir do momento em que o Senhor tirou você do reino das trevas para te levar ao reino da luz. Não é não, irmão? Aleluia, como a própria palavra nos fala, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho do amor. Ou seja, em outro tempo, andávamos em trevas, andávamos no mundo das trevas, e não somente ao nosso redor, como também dentro de nós mesmos. Hoje, pelo poder da palavra, em nós habita a luz, mas em outro tempo habitava a treva, habitava em nós trevas. Nossos pensamentos eram trevas, eram maus, mas o Senhor, pela sua grande graça e misericórdia, hoje nos transportou para o reino da luz. Em outro tempo andávamos errantes, com vidas desgraçadas, muitos aprisionados em bebidas, drogas, prostituição, mas hoje aquele que tirava vidas, hoje, por meio da palavra, gera vidas, leva vida ao próximo. Então, essa é uma palavra impressionante, irmãos. Irmãos, olha só a ligação no mundo espiritual, porque a partir do momento em que o Senhor, ele tira as trevas do homem, ele tira, olha isso, ele tira o homem das trevas e também tira as trevas do homem. Só que o mais difícil é tirar as trevas do homem. Vocês percebam que é fácil o homem ser levado até a igreja, ainda chega a ser um pouco difícil no tempo presente. Só que o que acontece? Muitas pessoas vão à igreja, só que muitas pessoas ainda continuam com a vontade de viver no mundo, continuam com a vontade de fazer as coisas do mundo, ou seja, não querem morrer para o mundo, não querem seguir ao Senhor Jesus Cristo, não querem fazer a vontade de Deus e acabam então vivendo uma vida de frustração.
frustrações. Tem tantas pessoas que estão vivendo vidas frustradas exatamente por quê? Porque tem a oportunidade de sair do Egito, de deixar o Egito sair também de dentro de você. Aí o que acontece aí fica fazendo com que o Egito permaneça dentro. Aí deixa então até mesmo você ser guiado a participar das coisas do Egito. Olha que interessante, José ele estava dentro do Egito, mas ele não se deixou ser dominado pelo Egito. O próprio Daniel estava dentro da Babilônia, só que ele não deixou a Babilônia ser apoderada sobre ele. Todavia ele se torna um dos presidentes da Babilônia. José ele se torna governador do Egito. O que é isso? Não importa a situação, você tem que entender uma coisa: dentro de você tem que ter a presença do Espírito Santo. Nós somos templos de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. Então aí está a questão, nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Se indague, se faça essa pergunta: você tem o Espírito Santo? Você está fazendo a vontade do Espírito Santo? Porque se assim é, você vai entender que o melhor lugar de onde você deve estar é na presença do Senhor. Aí tem muitas pessoas que ficam rejeitando a igreja, tem muitas pessoas que ficam rejeitando o templo do Senhor. Ah, não precisa ir à igreja. Precisa. Ah, não precisa ir à igreja. Por quê? Porque não precisa. Por causa... Olha isso, precisa ir à igreja, porque a Bíblia manda ir à igreja. Hebreus 10, 25, nós não podemos deixar de nos congregar. Por quê? Porque é necessário. Vai ter a união, vai ter lá a presença. O próprio Senhor Jesus disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele iria se fazer presente. Então aí está a diferença. Nós temos que fazer essa compreensão entrar dentro de nós. Tem muitas pessoas que ao invés de estar na casa do Senhor hoje em dia, é mais fácil ir para um bar, é mais fácil ir para uma festa de aniversário. A festa de aniversário não é errado, para que daí não venha heresias. Mas o que acontece? É muito mais fácil hoje estar em festas do que estar dentro de uma igreja. É mais fácil hoje estar em festas e estar em coisas mundanas do que estar dentro de uma igreja. Aí quando vai para a igreja, sabe o que sucede lá? A presença do Espírito Santo começa a descer, a presença de Deus começa a renovar, a presença de Deus. Olha só, um exemplo é até mesmo hoje no ensaio. Nós estávamos ensaiando e a presença de Deus desceu. O que é isso? É coração buscando a presença do Senhor. A Bíblia diz, Isaías foi tomado pela presença do Espírito Santo para dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem ao seu nome enquanto ele está perto. Aí tem muitas pessoas que ao invés de fazer isso, está deixando o tempo passar, não está nem sabendo mesmo aproveitar o tempo que tem, o tempo que Deus dá. Aí fica perdendo tempo, fica fugindo do chamado. Tem muitas pessoas fugindo do chamado, tem muitas pessoas fugindo da presença de Deus. Aí é Deus chamando, é Deus dando a oportunidade e as pessoas fugindo da presença, fugindo do chamado. Tá errado, porque enquanto isso vai acontecendo, só vai causar decepções, só vai causar frustrações, só vai causar mais angústia, só vai causar mais e mais coisas ruins. Por quê? Porque todo que foge do chamado causa problema. Agora, olha essa palavra como ela é poderosa. Jonas ele está fugindo do chamado, e por causa que Jonas estava fugindo do chamado, sabe o que aconteceu? Outras pessoas quase eram mortas por causa dele, por causa de Jonas, por causa que ele estava fugindo do seu chamado. Outras pessoas quase morriam por causa disso, e não só eram poucas. Por quê? Porque Deus deu uma missão a ele: Jonas, vai a Nínive, vai à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e lá vai pregar o arrependimento, vai pregar que eu vou destruir aquela cidade. Aí Jonas vai para onde? Para Nínive? Não, Jonas vai para Tarsis, fugindo do chamado. É isso que está acontecendo com muitas pessoas, fugindo do chamado. Vou dizer qual é o problema de fugir do chamado. Enquanto Jonas está indo para Tarsis, pega um navio para ir para Tarsis, sabe o que acontece? Tempestade, um grande temporal de vento, grandes ondas aconteceram. O que acontece? Está lá Jonas dormindo, porque toda pessoa que foge do chamado fica o quê? Em dormência. Tem muitas pessoas que estão dormindo. Sabe, olha só, Paulo, ele abre a boca para dizer à igreja de Efésios: desperta tu que dormes, desperta. Tem muita gente precisando despertar, se esclarecer para a luz do evangelho de Cristo, e pregar para a família, e pregar para os amigos, porque tem muita gente que se envolve com os amigos e ao invés de falar a palavra de Deus, deixa então assuntos mundanos serem assuntos ali na roda. Aprenda, quando você
tem a presença do Espírito Santo, quando você é cheio da palavra de Deus, você vai transmitir a palavra e não vai ter vergonha de falar a palavra. Você vai falar a palavra para quem quer que for, pode ser até para o presidente, pode ser até mesmo para o ateu, não importa, vai falar a palavra. Aí Jonas estava fazendo o quê? Dormindo, porque toda pessoa que foge do chamado de Deus, ela fica dormindo, fica em dormência. Aí lá está os homens sofrendo, preocupados em morrer, porque o barco já está sendo destruído, já está sendo açoitado pelas águas, pelo mar. Aí está lá Jonas lá embaixo, dormindo. Chega o dono do navio, vai lá embaixo e diz: "Oh, dormente, o que você tem, dormente? Por que é que você está dormindo?" Quando eles, que eram vários homens, quando eles olham para Jonas e diz: "De onde você é? Quem é o seu Deus?" Jonas começa a dizer: "Meu Deus é o Senhor dos céus e também do mar. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor de tudo o que existe." Ou seja, eles agora ficam apavorados porque entenderam que ali tudo estava acontecendo por causa de Jonas. Aí o que acontece? Quando Jonas então é jogado dentro do mar, porque assim ele diz, quando foi jogado dentro do mar, então toda a tempestade vai cessar. Eles tinham medo de fazer isso. Por quê? Porque tem pessoas que conhecem a palavra e têm medo de tocar nos ungidos do Senhor. Tem pessoas, aleluias, olha que forte isso. Tem pessoas que conhecem a palavra e por conhecer a palavra tem medo de tocar nos ungidos do Senhor, porque sabe o que a palavra diz, o que o próprio Deus falou: "Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas." Tem muitas pessoas que estão tocando em ungidos e por causa disso estão tendo vida financeira destruída, está tendo vida sentimental destruída, está tendo sua vida destruída porque está tocando nos ungidos do Senhor. Aí está o problema de muitas pessoas. Olha, preste atenção nisso. Não é porque um pastor se prostitui que você pode generalizar. Não é porque um obreiro se prostitui que você pode generalizar. Não é porque uma igreja está errada que você pode generalizar. Tem igrejas, tem homens de Deus ainda sobre a face da terra. Tem homens de Deus ainda sobre a face da terra que sofre, que passa humilhação, que sobe ao monte e continua em oração por você, que continua ainda orando por sua vida, pela vida da sua família, por várias e várias pessoas, pelas nações. Ainda tem homens e mulheres sobre a face da terra que buscam verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Aí voltando ao assunto de Jonas, quando Jonas então está no mar, a baleia o engole, o grande peixe o engole, porque tem gente ainda que diz: "Ah, a baleia não pode fazer isso, nas mãos de Deus o animal faz o que ele bem quer." Até a jumenta fala com o profeta. Então o que sucede? Quando então lá o grande peixe engole Jonas, lá está Jonas fazendo a oração no capítulo de número 3. Lá está Jonas orando. Aí começa a oração de Jonas. Olha aí, confira para mim, se é no capítulo 3 ou no capítulo de número 2, porque no meio desses versículos aí vai ter uma passagem também forte. O que acontece? Está lá Jonas orando. Jonas chega a orar ao Senhor e ele ali vai compreender o mal que ele estava fazendo, não somente a ele, mas também a todos aqueles que precisavam da ajuda dele. Ou seja, tem muitas pessoas que precisam da ajuda sua, Ah, Lucas, mas só quem pode ajudar é Deus. É Deus. Deus usando você. Aí o que acontece? Olha aí, Jonas já fica bem perto ali nas meadas quase do Novo Testamento, voltando. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que precisam da ajuda de você. Ah, Lucas, por que de minha ajuda? Vamos lá, porque Deus usa os homens para ajudar. Aí tem muitas pessoas, olha isso, tem muitas pessoas que abrem a boca para falar: "Ah, olha, eu não preciso de ninguém, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado." Agora eu digo a você, é melhor estar bem acompanhado do que estar sozinho. É melhor estar bem acompanhado do que estar sozinho, porque quando a pessoa está sozinho, Satanás vem e pode ferir, Satanás pode fazer muitas coisas ruins acontecer, mas quando você está bem acompanhado, porque tem que saber escolher amizades. Tem amizades que te levam a Deus, mas tem amizades que te levam ao inferno, tem amizades que te levam à presença do Senhor, tem amizades que é igual aqueles 4 homens que levam o paralítico até Jesus, e faz com que o paralítico seja curado, tenha os seus pecados perdoados. Mas tem pessoas que são iguais a Judas, só quer vender aqueles que ajudam, só quer maltratar, só quer trair aqueles que ajudam. Olha que só que interessante, Jonas capítulo de número 2 é onde Jonas faz a oração. No versículo de número 2 ele diz: "Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz." Então olha só a diferença, é aqui nesse versículo 2 que nós vamos encaixar essa palavra. Ele clama na angústia, ele busca ao Senhor na angústia. Por que na angústia? Porque ele não buscou enquanto era cedo, porque ele não buscou enquanto era necessário. Aí o que acontece? Quando
Quando Jonas, então, chega à cidade de Nínive, sabe quando ele começa a pregar, sabe quantas pessoas são salvas? Mais de 120 mil pessoas são salvas. Mais de 120 mil pessoas poderiam ir condenadas ao inferno por causa que Jonas não queria falar a palavra, por causa que Jonas não queria pregar a palavra. Olha que forte isso. Tem muitas pessoas que não estão pregando a palavra por causa que foram decepcionadas. Tem muitas pessoas que não estão falando a palavra porque foram decepcionadas, seja em meio de família, seja em meio de amigos, seja em meio até mesmo de pastores, de obreiros, de irmãs de conjunto. Tem muitas pessoas que não estão falando mais a palavra de Deus por causa que foram decepcionadas. Aí querem culpar a situação, ao invés de estar fazendo o que é para fazer. Está igual Paulo. Paulo, ele, quando viu os judeus eles rejeitarem a palavra, Paulo começou então a dizer: eu não vou mais pregar a palavra aos judeus. Daqui por diante eu só vou pregar a palavra aos gentios. Aí sabe o que acontece? Está lá o Senhor Jesus vindo em revelação e dizendo: Paulo, não temas. Continua pregando a palavra. Continua pregando a palavra, porque aqui nessa cidade tem muita gente que pertence a mim. Então preste atenção. Paulo, ele agora aconselha: pregue palavra tempo e fora de tempo. Ele aconselhou isso a Timóteo: pregue a palavra tempo e fora de tempo. Por quê? Porque tem muita pessoa com sede e fome, mas não é sede e fome de alimento, não. É sede e fome da palavra de Deus. Tem tantas pessoas que estão tristes, que estão deprimidas, querendo ouvir a palavra de Deus e não tem quem pregue, não tem quem faça, não tem quem fale. Por isso Isaías, ele entendeu isso e começou a dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor perguntou: a quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? A Isaías se apresenta dizendo: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Tem muitas pessoas que estão precisando fazer isso. Tem muitas pessoas que estão precisando servir ao Senhor. Olha que forte isso. Tem pessoas que é de casa, onde essa casa da igreja, e não estão querendo ser usados por Deus, mas tem pessoas de fora que estão querendo ser usadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que estão nas casas de orações, mas não querem ser usadas pela presença de Deus. Todavia tem aquelas pessoas que estão fora e querem vir, querem ser usadas, querem ser tremendamente usadas por Deus, para a glória de Deus. Por quê? Porque entenderam o que tem que fazer. Aí está a diferença, se encaixando na palavra de hoje. O Senhor nos resgatou das trevas para nos dar o reino da luz do Filho do seu amor. O que é isso? Deus, ele tira você das trevas, não é para você ficar calado, não é para você ser ingrato, não é para você sair dos caminhos dele, não é para você querer voltar ao Egito, é para você continuar a pregar as maravilhas que ele tanto fez por sua vida, quanto ele vai fazer ainda. Compreenda essa palavra: ele faz, ele fez, ele faz, ele ainda fará. Aí está a diferença. Ao invés de murmurar, profetize. Para um irmão lá falar, olha só que é essa palavra. José, ele está na prisão. Ele reclama de estar na prisão? Não. Ele não fica reclamando: eu estou aqui, não. Ele entende. Quando ele fala: eu estou longe da minha família, Senhor, eu estou longe da minha família, meus irmãos me maltrataram, eu estou aqui porque fui vendido pelos meus irmãos. Mas ele então começa a se posicionar como ele deveria se fazer, assim, desde o princípio. O que José faz? Está lá dois homens, tem dois sonhos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Lá vai José chegar até eles: por que vocês estão abatidos? Qual a tristeza de vocês? Me contem o que está acontecendo. Então eles começam a contar. Aí José faz o quê? O Deus de revelações, ele pode vos ajudar. O Deus dos sonhos, ele pode interpretar. Ele agora está apresentando o Deus, tanto ao copeiro como ao padeiro. O que é isso? É pessoas dispostas a ser usadas por Deus. É pessoas que não fecham a boca, mas abrem a boca para falar o nome do Senhor. Tem pessoas que é igual a Moisés: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei, minha boca é pesada. Eu não sei por onde começar. Aí o Senhor olha para Moisés e diz: vai, eu serei com a tua boca. Está lá Moisés fazendo maravilhas no meio do Egito. Está lá Moisés mostrando ao faraó quem é o Deus que pode, quem é o Deus que manda, quem é o Deus que faz, quem é o Deus que realiza, quem é o Deus que escolhe, quem é o Deus que capacita. Está lá Moisés sendo lembrado até o dia de hoje pelas maravilhas que Deus usou ele para fazer. Então, ao invés de colocar dúvida em seu coração, comece a dizer: Senhor, não sou eu, é o Senhor, não sou eu, é o Senhor, não sou eu, é o Senhor. Faça que nem João Batista: que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor cresça e eu diminua. Ou seja, até João entendeu uma coisa: não sou eu quem opero, não sou eu quem faço, é ele que faz, é ele que realiza, é ele que transforma, é ele que capacita, é ele que faz todas as coisas acontecer. Aleluia, irmão. A vergonha toma de conta, sabe?
como a própria palavra vem a nos dizer, que Ele nos tira do reino das trevas e nos coloca na luz, irmãos. Porque antes nossas atitudes eram maus, nossos pensamentos, nossas vontades, os nossos desejos. Mas quando você verdadeiramente entrega sua vida a Cristo, quando você anda em obediência à palavra de Deus, quando você anda verdadeiramente nos caminhos do Senhor, Ele tem o melhor para fazer em nossas vidas, irmãos. Basta confiarmos em Deus, entregarmos nossos desejos e nossas vontades de todo o nosso coração, porque eu mesmo sou exemplo disso, do que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Ele me tirou das trevas de onde eu estava perdido e me colocou na luz. Essa é a excelência do poder de Deus na vida do cristão. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra. Ele pode nos tirar do lamaçal. Ele nos salva, ele nos tira da lama e nos coloca em lugar de destaque. Para todos aqueles que confiam verdadeiramente, que têm fé no nosso Senhor. Ele pode fazer maravilhas por nós. Irmãos. Essa é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui tu tá pra falar. Lembrando até acerca de Jonas, né? É aí que a gente vê a importância de, ao invés de fugirmos do nosso chamado, a gente se apegar ao nosso chamado, porque a gente vê que enquanto Jonas fugia do seu chamado, muitas almas corriam o risco de descerem ao inferno. Por quê? Porque ele corria do seu chamado, ele estava fugindo do seu chamado. E quantas almas nesse momento não estão correndo esse perigo, porque muitas pessoas que Deus colocou em nossas mãos essa responsabilidade de ganhar aquelas almas, de pregar para aquelas almas, mas muitos estão fugindo do seu chamado, estão se escondendo por medo, por frustrações, por decepções, como o irmão Lucas falou. Então essa é a importância de nós nos entregarmos ao nosso chamado, nos entregarmos à obra do Senhor com sinceridade, buscarmos fazer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos, né? E como a palavra nos fala, o Senhor nos deu um espírito de autoridade e ousadia. Então é algo que nós não devemos ter medo de fazer a obra do Senhor, né? Porque são muitos os que têm se escondido do seu chamado, né? Deveriam estar com o seu grande ministério, mas têm escondido os seus talentos. Ao invés de multiplicar os seus talentos, estão escondendo os seus talentos, estão escondendo o que o Senhor confiou em suas mãos. Irmãos, essa passagem vem a dizer: obedecer à voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor deu uma ordem a Jonas. Ele tentou fugir, ele tentou fugir da direção se do Senhor. esconder da direção de Deus. E quando fazemos isso, irmãos, nossa vida só tende a dar errado, só andamos para trás. O melhor a gente fazer é obedecer à voz de Deus. E a gente vê até mesmo o perigo de estarmos com pessoas que estão fugindo do chamado do Senhor. Olha aquelas pessoas que estavam no navio. Ou quando aquelas pessoas estavam passando por estarem com uma pessoa que estava fugindo do seu chamado. Estavam fugindo do chamado do Senhor. Pessoas inocentes, né? Que Pessoas não sabia nem inocentes. quem era Jonas. Não sabia nem o que se passava na vida dele, mas estavam sendo prejudicadas porque Jonas estava fugindo do seu chamado. Por isso a importância da gente obedecer, ouvir a voz de Deus. E acerca Quando ele também, fala, e acerca também do que fala que o Senhor nos tirou das potestades desse mundo. O bom é que nós viemos a ser gratos por isso, porque o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou do mundo das trevas e hoje nos colocou no caminho do reino, no caminho de luz. E muitas das vezes as pessoas são ingratas, né? O Senhor cura, liberta, transforma, mas muitas pessoas não agradecem, né? Lembrando até dos 10 leprosos, que 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer. Os 9 não reconheceram, não voltaram para agradecer ao Senhor aquilo que o Senhor fez. Então, a melhor maneira de agradecermos isso que o Senhor nos fez, pelo Senhor nos ter resgatado do mundo das trevas, assim como o Senhor nos deu essa oportunidade, a gente também ser usado para levar a palavra
de salvação, a palavra de cura para aqueles que estão famintos e sedentos nesse mundo. Porque se pararmos para pensar, aqui mesmo nessa cidade de Jericó, quantos jovens não estão, assim como a gente era, perdidos na droga, na bebida, na prostituição, na criminalidade, precisando de ouvir uma palavra assim como nós ouvimos há um tempo atrás, para hoje estarmos aqui libertos, para hoje não sermos mais trevas, mas sim andarmos no caminho de Deus, assim ser a luz do mundo, como a palavra nos fala, ser o sal, ser a diferença que hoje nós somos. Então, é sobre isso, irmãos. Gratidão ao Senhor, porque, como a própria palavra vem a dizer, de 10 homens, apenas um voltou para agradecer, para ser grato ao Senhor. Trazendo para os dias atuais, de várias pessoas que vão na igreja, Deus cura, Deus liberta, Deus edifica, transforma a vida. E as pessoas não são gratas. De 10 pessoas que vai na igreja, uma volta para agradecer ao Senhor, para ser grato a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas. E a pergunta é, você tem sido grato ao Senhor? Você tem sido grata pelo que o Senhor fez em sua vida, pelo que o Senhor tem feito em sua vida, na sua família, em seu meio, em sua casa? Você tem verdadeiramente sido grato ao Senhor? Agradecido ao Senhor não por palavras, mas com atitudes, em obediência ao Senhor? Irmãos, aí foi falado até mesmo a questão dos 10 leprosos, né? Vocês veem que realmente tem muitas pessoas que são curadas, que Deus ele faz coisas tremendas acontecer, e as pessoas, ao invés de então serem gratas, agradecerem, louvarem ao nome do Senhor, elas acabam então fugindo, não sendo gratas e desprezando o que Deus fez. Tem tantas pessoas que são iguais a essas 9 pessoas, estes 9 homens que ao invés de agradecerem aos pés do Senhor, eles foram embora. Tem tantas pessoas que são iguais a muitos e muitos. Por quê? Porque ao invés de agradecer a cura, ao invés de agradecer a libertação, ao invés de agradecer maravilhas que o Senhor faz, começa a fazer o quê? Começa a fugir do chamado, começa então a desprezar tudo que o Senhor fez. Agora preste atenção no que eu vou falar. Olha o próprio Salomão. Salomão, ele pede sabedoria, ele é amado, mas o mesmo Salomão que ficou conhecido por ser o homem mais sábio, foi o mesmo Salomão que pegou e cometeu idolatria perante o Senhor. Tem tantas pessoas que Deus dá, Deus capacita, Deus faz maravilhas e começam então a serem ingratas para com o Senhor. Tem tantas pessoas que ao invés de serem gratas, começam a serem ingratas. Sabe o que é isso? É falta de amor, é falta de gratidão, é falta de valorização ao que Deus então faz. Ao que acontece, ao invés então de permanecer nos caminhos do Senhor, buscar cada vez mais ao Senhor, ao Deus, olha isso, ao invés de buscar o Deus que morreu crucificado naquela cruz por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós, comecem então a fugir para longe do Senhor. Fica igual, olha isso, fica igual ao filho pródigo. Ao invés de estar dentro de casa, começa a ir embora longe, pede a parte da herança e começa a ir embora. Aí o que acontece? Aí não escuta nem o que o pai tem a dizer. Olha, sabe o que me impressiona nessa passagem? É que quando o filho pródigo volta para casa, ao invés dele conhecer que o pai iria receber, ao invés de ele querer voltar para casa, ele faz o quê? Eu vou ser igual a um dos trabalhadores, eu vou pedir para ser um dos trabalhadores de meu pai. Deixa-me ser igual um dos seus trabalhadores. Não, você é meu filho. Então tem pessoas que perderam a essência de filho. Tem pessoas que não estão nem mais se reconhecendo como filho. Deixou o pecado se apoderar de tal maneira que não estão mais reconhecendo a essência de filho. Ele volta para casa, só que ele não está mais se reconhecendo como filho. É isso que o pecado faz. O pecado não te deixa mais se reconhecer como filho de Deus. O pecado não te deixa mais se reconhecer como você realmente é, como Deus diz que você é. Então é isso que o pecado faz. Ele tira a essência da pessoa, ou ele tenta até mesmo destruir, esconder a essência da pessoa. Aí quando o filho pródigo volta, o pai lembra então a essência dele. Não, você, olha o que o pai diz. Este é meu filho, a quem estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O pai lembrando então a essência do filho. O pai então lembrando quem o filho era. Aí vai o quê? Olha, prepara o melhor bezerro,
melhor você vai preparar então a melhor festa, traga as sandálias, traga o anel, traga novas vestes, traga tudo novo, relemecai, manduricala da bassúria, porque é isto que o Pai faz. O Pai traz coisas novas, por isso a palavra diz que é nova criatura, por isso a palavra diz que quem está em Cristo nova criatura é, por isso o Pai diz que todas as coisas são novas para aqueles que creem no Senhor, todas as coisas começam a ser diferentes, porque o Pai, ele tira do domínio das trevas, tira da potestade das trevas e faz com que a potestade da luz seja o foco das pessoas. O Pai faz coisas impressionantes acontecer, então é compreender isso, é compreender que o Pai tira as pessoas das trevas para transformar em pessoas da luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que é isso? É o Pai ensinando, vocês não foram chamados para servir ao diabo, vocês foram chamados para servir ao Senhor Jesus Cristo, vocês foram criados por Deus e então receberam pelo Filho o poder de serem chamados filho de Deus. Aí está a diferença. Quem éramos nós? Nada, apenas pó. Aí o Senhor faz o quê? Eu vos transformarei filhos e filhas, eu vos transformarei em pessoas excelentes, eu arrancarei do vosso meio o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Tem muitas pessoas com coração duro, tem muitas pessoas que ao invés de estarem com coração de carne, o que é coração de carne? É coração agradecido, é pensamento agradecido ao Senhor, estão com corações neutralizados, duros perante ao Senhor, ao invés de... Tem pessoas que estão pensando que servem a Deus e não estão servindo. Aí está a diferença. Olha só a quantidade de coisas que nós estamos aprendendo em meio a isso. Muitas e muitas coisas. O que é isso? É pessoas necessitadas de ouvir a palavra. É pessoas necessitadas do reino dos céus. Não precisa se esconder, apenas deixa o Senhor falar contigo e você verás a glória de Deus. Boa noite. Você verá então a glória de Deus resplandecer sobre a sua vida a partir do momento em que você ouvir a palavra de Deus e começar a praticar, porque tem muitas pessoas que só ouvem, mas não praticam. Aí Jesus diz o quê? Bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam. Por quê? Porque quem ouve e pratica está realizando o ato que recebeu da parte de Deus. Aí quem ouve e não pratica está fazendo o quê? Não está realizando o que Deus já ordenou. Tem muitas pessoas que estão assim, não estão realizando o que Deus já ordenou. Deus diz, ó, faça isso, a pessoa não faz. Deus diz, deixa isso, a pessoa não deixa. Aí tem muitas pessoas que hoje é o nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver se eu fizer isso, não tem nada a ver se eu fizer aquilo. Não tem nada a ver. Aí continua com nada a ver que nunca vai viver o que Deus tem para você. Aí o que acontece? Então é melhor ser no estilo padrão que o Espírito Santo nos ensina do que ser em um estilo arredondado que te leva para longe da presença do Espírito Santo de Deus. Então aprenda isso. Seja servo e serva verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, se você começar a servir a Deus de verdade, uma glória descerá sobre você de tal maneira que você será apoderado pela presença do Espírito Santo, começará a falar em outras línguas, começará a profetizar, começará a ser usado por Deus no louvor, na pregação, de uma forma tão tremenda que você vai ver a glória de Deus resplandecer e pessoas ouvindo a sua voz e começando a dizer, verdadeiramente a presença do Espírito Santo está sobre a sua vida. Agora é necessário a primeira coisa, viver a palavra de Deus, começar a praticar a palavra de Deus, e assim você será tremendamente usado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma presença dessa escondida aqui, ó. Irmãos, nós falamos sério, mas realmente é isso que está sucedendo. O que está sucedendo no tempo presente é isso. Muitas pessoas afastadas do Senhor, ao invés de estar com o Senhor, longe. Lembrando acerca do filho pródigo, que nos tempos de hoje, quantos não são como o filho pródigo, que estão na casa do Senhor, têm a honra de ser chamado filho de Deus, filho do Senhor, mas decide voltar para o mundo, decide e dar uma volta no mundo. Por quê? Porque ainda tem saudade das coisas do mundo, ainda tem saudade das práticas que fazia no mundo. E o pior de tudo é que muitos dos que decidem sair e dar uma volta novamente no mundo não conseguem mais voltar. Tem isso. Não conseguem mais voltar. Alguns ainda, pela misericórdia do Senhor, conseguem voltar, conseguem voltar assim como o filho pródigo. Se lembrou e voltou, mas muitos não conseguem. Muitos apostatam da fé, né? Viram apóstatas. O pecado ele cega o nosso entendimento, como a própria palavra vem a dizer.
O salário do pecado é a morte. Você vai pecando, não, eu vou fazer isso, não tem nada a ver, eu vou dar uma volta, eu vou escutar a música, por simples que seja, eu vou música mundana, vou assistir uma novela, vai começando nesses pequenos detalhinhos, vai se aprofundando no pecado, ele vai cegando o seu entendimento. Um pouco mais você está desviado dos caminhos do Senhor. Você está, no seu entendimento você está servindo a Deus, mas na realidade você não está, você está desviado. Irmãos, começa a compreender essa palavra aqui, ó. O afastamento de Deus, ele não se dá de uma vez. Ele se dá aos poucos. Se você perceber a história do filho pródigo, ele não vai sair da casa de uma vez, não. Ele vai ficar lá uns dias, vai pedir a herança do pai. Então o afastamento começa aos poucos. Toda pessoa, até o próprio Lúcifer, até o próprio Satanás, ele se afastou de Deus aos poucos. Ele era anjo de luz. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo de número 28, que ele era anjo, olha isso, querubim ungido para proteger. Agora me responda, qual era o mal que tinha? Nenhum mal existia. Ele era um querubim ungido para proteger. Esse era Satanás, um querubim ungido para proteger. E o que ele faz? Ele mesmo se torna um mal. Olha isso, ele foi feito para ungido para proteger, e não tinha mal, e ele foi feito para proteger. Ele se torna o pior mal. Ele se torna o pior mal da humanidade, do universo. Alguém que foi feito para proteger, para louvar, para reger conjuntos de anjos, ele se tornou o pior mal. Então nunca confie no seu coração. A Bíblia diz que aqueles que confiam no coração pode cair. Todavia, aqueles que confiam no Senhor de todo o teu coração, esses serão abençoados. Sabe o que é isso? Todas as pessoas que começam a confiar em si mesmos, eu posso, eu faço, eu realizo, essas pessoas serão humilhadas, porque a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então aprenda, nós devemos sempre se humilhar à presença do Espírito Santo. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 10, a Bíblia diz, humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Você quer ser o maior? Então sirva. Quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que aprender a servir aqui embaixo. Aí tem muitas pessoas que começam a dizer, não, eu não falo com fulano, por quê? Porque fulano falou mal de mim. Não, eu não ajudo mais fulano, ciclano, por quê? Porque eles desprezaram, eles falaram mal de mim, eles fizeram o que era ruim aos meus olhos, eles me magoaram. Aprenda, o próprio Judas magoou, traiu Jesus, mas o próprio Jesus, que não podia mentir, chamou Judas de amigo. Jesus considerava Judas como um amigo, todavia Judas não soube valorizar, não soube agradecer a amizade do próprio Jesus. Tem muitas pessoas que não sabem valorizar quem você é, ou se você está nos caminhos do Senhor, mas nem por isso você deve desprezar, nem por isso você deve jogar fora, porque imagina, se o próprio Deus fosse nos jogar fora, se o próprio Deus fosse nos desprezar, então o que seria de nós? O que seria de nós se o próprio Deus nos desprezasse? Onde estaríamos? Davi, ele fala isso. Davi diz, ora diga Israel, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam tragado vivos. Ou seja, Israel já teria sido destruído se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, tinha muitas pessoas que já estavam na sepultura. Se não fosse o Senhor, tinha muitas pessoas que já eram para estar mortas, que não estão mortas por causa que o Senhor deu livramento, deu uma nova oportunidade de vida, ao invés de estarem agora agradecendo ao Senhor, estão longe do Senhor. Olha só a falta de entendimento, a falta de conhecimento, a falta de valorização ao que Deus faz. Tem muitas pessoas que já eram para estar na sepultura e não estão, mas mesmo assim também não estão nos caminhos do Senhor. Ao invés de agradecerem, de louvarem ao nome do Senhor, estão longe do Senhor. Então, se você é uma pessoa que assim está se encaixando nessa palavra, está pronto, está na hora de ir para os caminhos do Senhor, de louvar ao Senhor, de começar a engrandecer ao nome do Senhor, para que assim o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Alguma coisa a falar, irmão? E aqui só adora ao Senhor verdadeiramente quem sabe como é um dia estar perdido e ter sido achado. Não achado por qualquer pessoa, mas achado pelo Senhor, né? Hoje estávamos perdidos, né? Como a palavra nos fala, estávamos perdidos, estávamos mortos, mas fomos achados e o Senhor quem nos amou primeiro, né?
Irmãos, olha, somos jovens, né? Vocês podem ver a nossa aparência lá, o sorriso lá. Olha, o que acontece? Nós somos jovens, mas poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Todavia estamos fazendo o quê? Pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra de Deus, trazendo esperança para aquele que não tem mais, trazendo fé para aquele que não tem mais, trazendo alegria para o triste, trazendo força para o cansado, trazendo alívio para o oprimido, trazendo todas as coisas boas para aqueles que não estão mais acreditando no bem, porque a atualidade, o mundo do qual nós vivemos hoje, é difícil acreditar que o amanhã vai ser melhor, e na verdade não sucede assim. O amanhã só vai ser melhor a partir do momento em que o hoje foi entregue nas mãos de Deus, e tem muitas pessoas que não entregam o hoje nas mãos de Deus, então o amanhã será ruim mesmo. O amanhã será ruim mesmo, é o que acontece. Então aprenda isso. Olha aí, ó, o Espírito Santo vai trazendo as palavras, porque tem muitas pessoas com ansiedade. Tem muitas pessoas com ansiedade pelo dia de amanhã e não sabem mais o que faz. Aí o que acontece? Aí começa a agir erradamente. Fazer escolhas erradas, com a falta de confiança ou com muita pressa pelo dia de amanhã. Jesus disse, basta o dia o seu próprio mal. O dia já tem muitos males, já tem muitas perturbações, então já basta o próprio dia, o seu próprio mal. Então o que acontece? É necessário vencer o dia de hoje, então começar a esperar pelo dia de amanhã para vencer também o amanhã. Aí tem muitas pessoas que querem trazer o dia de amanhã para hoje, aí começa então a acarretar cada vez mais sobrecarga. Aprenda a confiar no Senhor. Senhor, olha o Salmos 37, versículo de número 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então tem muitas pessoas precisando confiar no Senhor. Entrega algo ao Senhor, tira das mãos do Senhor. Entrega algo ao Senhor, tira das mãos do Senhor. Tem pessoas dessa forma. Tem pessoas que querem entregar algo ao Senhor, mas não entrega. Por quê? Porque não confia. No momento em que confiar, vai deixar nas mãos do Senhor e de repente, quando menos esperar, vai acontecer. É isso que está acontecendo. Tem muitas pessoas ansiosas por emprego, aí começa entrega nas mãos, Senhor, está nas tuas mãos, aí depois tira, aí depois não acontece. Aí quando então compreender, entregar e confiar, ao emprego vem de repente. Compreender também que é a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente pede as coisas, só que o que a gente pede não é o que Ele quer nos dar. Porque a gente pede achando que o que a gente está pedindo é o melhor para nós, mas não é. Muitas vezes a gente pede coisa que se Deus não der, vai nos matar em vez de... Na vida, né? Nos ajudar. A gente tem que saber até o que vai pedir. Porque nem isso a gente sabe. Às vezes a gente pede e fica com raiva. Se Deus não der, fica com raiva. Fica com raiva, louco. Não, é porque eu quero assim. Tu é o quê? Pra dizer do jeito que tu quer pra Deus. Lata de lixo. Olha, o que sucede? Tem muitas pessoas que fazem exatamente isso. Tem muitas pessoas que pedem algo a Deus, aí Deus não dá. Aí o que acontece? Então começa a sofrer, começa a reclamar. Senhor, por que o Senhor não me deu isso? Entenda, tem vezes que nós pedimos para a nossa própria morte. Tem vezes que nós pedimos para o nosso próprio mal. Tem vezes que nós pedimos que se Deus desse, se Deus concedesse, então nós fugiríamos da presença do Senhor. Nós então seríamos mortos. Aí é melhor ouvir o não que te aproxima de Deus do que ouvir um sim que te afasta de Deus. Então aprenda isso. É melhor ouvir um não que te aproxima de Deus do que um sim que te afasta de Deus. Então olha outra. Não fique se lamentando pelo que já passou. Porque tem muitas pessoas que ficam olha isso, tem muitas pessoas que ficam se lamentando pelo que já passou. Aí fica vivendo do passado. Ao invés de estar vivendo do presente, fica vivendo lá no passado. Eu passei por isso e faz com que o ontem seja tirado, arrancado para viver no hoje. Isso não se faz, causa mais dor, causa mais sofrência. Aí fica vivendo com a lembrança do dia de ontem. Fica vivendo as lembranças do dia de ontem. Aí o que acontece? Mais e mais sofrimentos, mais e mais dores, mais e mais angústias. Aprenda. O Senhor tem coisas maravilhosas para a sua vida. Agora é necessário você deixar o passado e entender que o presente você tem que entregar nas mãos de Deus para que assim Ele possa realizar o seu futuro. Aí tem muitas pessoas que estão apegadas tanto ao passado que não esquecem ao passado e deixam de viver então o presente. Deixa de viver então o que Deus tem para a vida de cada uma no dia de hoje. Aprenda a deixar as coisas que se passaram. Já se passou, agora é viver o novo que Deus tem para a sua vida, agora é viver as novas coisas que Deus tem para você. Aprenda, faça isso e você então verá o trabalhar de Deus em sua vida. Mais alguma coisa a falar? A própria palavra vem a dizer, colocar o Espírito Santo em primeiro lugar e as demais coisas eu vos acrescentarei. Você não precisa se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir ou o que vai ganhar. Não se preocupe com isso não, isso é
não é nada. Você só precisa se preocupar em colocar Deus em primeiro lugar, em buscar o Espírito Santo, porque Ele vai abençoar a sua vida, porque Ele é bênção, é prosperidade, Ele é o pão, Ele é água viva, Ele é tudo em amor, né? nossas E vidas. se preocupar não com as coisas terrenas, mas com as coisas celestiais, porque muitas pessoas, ao invés de se preocupar com o que vem do alto, tá se preocupando com as coisas aqui de baixo. Em vez de perdendo tempo buscando coisas materiais, coisas terrenas, ao invés de estar buscando as coisas que vêm do Senhor, as coisas que o Senhor tem a nos dar, as promessas que o Senhor tem sobre nossas vidas. Então, fica, como é que se diz, emperrado, porque o Senhor muitas vezes quer nos dar algo, mas como é que nos dá a gente focado no que não convém? Olha, essa palavra que Carlos falou se encaixa agora em muitas pessoas. Tem muitas pessoas que, ao invés de estarem buscando o reino celestial, estão buscando as coisas aqui da terra e o chamado está travado. Tem muitos chamados acorrentados. Tem muitos chamados com a corrente sobre o redor. Por quê? Porque estão esquecendo de buscar o reino de Deus e estão buscando as coisas aqui da terra. O que aconteceu? Ao invés de buscarem as coisas celestiais, eles estão buscando as coisas materiais. E por causa disso, o chamado está preso. Em nome do Senhor Jesus, comece a buscar as coisas celestiais e você vai ver o seu chamado desprender. Porque enquanto você ficar com a cabeça aqui na terra, com os pensamentos aqui na terra, com tudo aqui na terra, então você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. É necessário você se achar. É necessário o Senhor te achar. E se hoje assim nós estamos falando, é porque o Senhor te achou e o Senhor tem essa palavra para a sua vida. Você reconhecer o chamado que o Senhor tem na sua vida, reconhecer o que o Senhor lhe chamou para fazer aqui na terra e assim colocar em prática o seu chamado, né? Começar a executar a obra que o Senhor tem na sua vida. Irmão, se nós for falar aqui, nós vamos falar e não vamos parar de falar não. Sabe por quê? Porque a palavra gera palavra, a palavra é infinita, é fonte de água viva. O próprio Jesus disse à mulher samaritana: olha, se você beber dessa água, tornará a ter sede. Mas se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. O que é isso? A água que eu tenho, ela é eterna. A água que eu tenho, ela faz com que gere dentro de você uma fonte que vai fazer com que você transborde para outras pessoas. Olha que poderoso isso. Aí o que acontece? Aí faz o quê? Fica fugindo. Olha aí, hoje eu foge. Ô, crente Jonas. Ô, Jonas. Tem crente Jonas. Esse Jonas é um problema, viu? Esse Jonas é um problema, hein? Quanto mais a gente busca a Deus, se empenha em buscar a Deus, em ser usado, mais rapidamente as coisas acontecem em nossa vida. Um exemplo aqui, eu vou dar eu mesmo como exemplo. Lá no começo eu me converti, só que eu não me empenhava em buscar a Deus como eu me empenho hoje. Eu não era tão empenhado como hoje em dia. Eu fugia do meu chamado, e só atrasava as coisas da minha vida. Tudo que o Senhor tinha para mim, Ele ficava segurando, porque eu não me permitia viver os planos dele na minha vida. Eu ficava prendendo, fugindo do meu chamado. E isso é um perigo, irmãos. A gente tem que buscar a Deus mesmo de todo o nosso coração, entregar nossas vidas, nossas vontades a Ele, porque Ele tem o melhor para todos nós, para fazer na vida de todos nós, quando confiamos verdadeiramente. Porque, como a própria palavra vem a dizer aqui em Colossenses, Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou na luz. Nos tirou do caminho mau, do caminho da morte, e nos colocou no caminho da vida eterna. Esse é o poder de Deus, é a excelência de quem confia em Deus. Basta confiarmos no Senhor, irmãos, e o mais Ele fará em nossas vidas. E como eu falei agora há pouco, é você reconhecer o que o Senhor tem na sua vida. Reconhecer o chamado do Senhor na sua vida. Não se conformar somente aí no estágio que você está. Né? Até mesmo para quem não se encontra afastado dos caminhos do Senhor, para quem ainda não conhece o Senhor. Você reconhecer que o Senhor tem uma obra também na sua vida, assim como cada um de nós. A gente não nasceu num berço evangélico, a gente, pelo contrário, a gente veio do mundão, a gente veio desse mundão de trevas, assim como é o tema da palavra de hoje.
um agente veio até E das trevas está sendo transportado para luz. até pesado assim muitas vezes assim falar acerca, né, de onde a gente veio, do tráfico, do mundo das drogas, dos vícios, né, e o Senhor nos transformou. O Senhor transformou as nossas vidas. Então não se conforme com essa vida que você está. Muitas vezes está aprisionado na bebida, na droga. Muitas vezes você não tem esperança de que pode sair, mas a gente está aqui hoje para falar que o Senhor pode transformar a sua vida assim como transformou a nossa, né? O Senhor pode transportar você também do mundo das trevas para o reino da luz, né? E eu deixo a ministração agora com o irmão Lucas. Deu uma administração, hein? Aí, olha, o bom é isso, que o Senhor vai fazendo com que tenha várias e várias ministrações diferentes. Olha a quantidade, desde o começo, de assunto que já foi falado. Só a palavra Ô, meu encaixando irmão, na outra. Deus te tirou da onde? Da droga, da prostituição, criminalidade. E agora te trouxe aonde? O evangelho, caminho da luz, da paz e o reino do céu. Pregador da palavra. Deus seja louvado. A dar tristeza por de alegria. Como é o que Deus começa a fazer. É? É o que Deus começa a fazer. Tudo dar tristeza para colocar na alegria. Depressão. Aqui tá. Só quem nunca teve depressão tá aqui, viu? Depressão, ansiedade. Quem já tomou tiro, quem já foi aprisionado na droga, né? Tanto eu como o irmão Eduardo, o irmão Rauan. Somos exemplo disso, né? De quem já esteve perdido na droga, quem já foi aprisionado no mundo da droga, né? Teve passagem também pela depressão. E o Senhor hoje nos renovou, né? Hoje renovou nossa vida, nos transformou. Para quem nos vê hoje em dia, passa até a desacreditar de quem hoje nós somos, né? Verdade. O que Deus fez em nossas vidas, porque sim, éramos escravos da droga, da bebida, da prostituição, vivíamos em trevas. Sim, o que nos tirou de lá foi a misericórdia de Deus, a excelência do amor de Deus na vida do ser humano. Quando ele olha para você com um olhar de misericórdia. Muitas vezes você está aí sem esperança, desacreditando que pode sair de aí de onde você está, do fundo do poço. Hoje cada um de nós vem aqui dizer que ainda há esperança sim, ainda há jeito sim. Basta você entregar seus caminhos ao Senhor. Basta você não só entregar, a questão não é só você entregar, mas sim você confiar, você tomar posse da palavra. Assim como cada um de nós aqui tomamos. Porque a gente só está aqui porque a gente tomou posse da palavra. A gente decidiu acreditar nas promessas do Senhor em nossas vidas. E o Senhor é fiel para cumprir com suas promessas. Ô, glória, irmão! Teve esse pão quente aí. Sempre o pão da vida, né? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Aliás, antes de encerrar, nós vamos fazer mais isso, né? Nós vamos fazer mais isso. Aqui é o começo, né? É uma das primeiras. Fiquem à espera dos próximos episódios. Estaremos de volta. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um que nos acompanhou. O Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Ai, Fica na paz, em nome de Jesus. Aqui é o irmão do Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. aleluias. É que pega todo mundo? É isso. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que nos acompanhou até aqui. E que você não seja um crente Jonas que está fugindo do seu chamado. Se você está fugindo do seu chamado, a mão de Deus vai lhe pegar. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.